A maioria dos desenhistas já tem dificuldade em fazer peles normais, peles mais claras, já acho muito difícil. Agora, eu te pergunto, você conseguiria fazer peles coloridas? Peles, por exemplo, do Majin Buu, do Freeza, peles mais rosas, peles douradas, peles amareladas, peles cinzas. Você conseguiria fazer essas cores de pele? Se você não consegue ou não sabe como fazer, esse vídeo vai ficar passo a passo como fazer qualquer uma delas. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando aqui mais um vídeo, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer peles coloridas. Como eu falei no começo do vídeo, uma pele as pessoas já têm dificuldade, assim, pintar pele, muitos desenhistas já complicam, já acham complicado essa parte. A parte da pele colorida não é tão diferente, tá? No sentido assim, não é tão diferente de pele e não é complexo, tá? Muitas pessoas acham que é muito difícil, mas não é. Eu vou te dar alguns exemplos aqui na tela de como você faria eles. Um exemplo de personagem de pele colorida. E depois eu vou estar fazendo essa pele colorida do Kokushibo, tá? Que é uma referência que ele tá na lua, que ele tá assim, não tá na lua, mas tá no luar, assim, tá de noite, e a pele dele tá cinza, completamente cinza. Então eu vou te mostrar como que eu fiz a pele dele também, mas vou te mostrar alguns exemplos de outras peles, assim, cores mais fortes, vamos dizer assim. Então, pode ficar tranquilo que vou explicar passo a passo e não é tão difícil quanto você acha. Então vamos botar a primeira referência na tela pra gente mostrar como que se faz ela, pra eu te dizer como que se faz ela, né? Vou usar exemplo esse Freeza aqui, que talvez muita gente já se complique. Mas antes eu gostaria de pedir que se você já fez algum desenho desses ou quer me mandar um desenho, me manda lá pelo direct. Você quer que eu analise um desenho, quer pedir alguma dica, me manda lá pelo direct do Instagram. Meu link tá sempre aí na descrição. Então se você quiser assim mais dicas, quer mais aulas, quer mais ajuda para você conseguir melhorar seus desenhos, o link do meu Instagram tá sempre aí abaixo. Então é muito interessante você me seguir lá, porque eu tô sempre passando dicas, abrindo caixinha de pergunta, enquete, coisas assim, para que você possa melhorar cada vez mais suas artes. Então me segue aí no Instagram, que vai te ajudar bastante. E se você quiser me mandar algum desenho assim, com pele colorida, coisa assim, alguma dica, lá no direct é a melhor opção. Do desenho do Freeza aqui não é complicado. O que você usaria? Um cinza quente. Você usaria um cinza, peles mais assim esbranquiçadas, mais cinzas, mais um personagem com uma aparência mais branca, vamos botar assim, o que é um personagem que tá, a cor dele em si é branca, mas você não pode deixar ele em branco no desenho. A mistura de cor melhor possível é um cinza meio claro. Então pode ser um cinza quente, se você tiver na Faber-Castell ou na Ecolapis, vem algum cinza exatamente com esse nome, cinza quente. Ou pode ser um cinza mais claro que você tiver. O que é importante você fazer? Você ter esse cinza e um branco. Então você aplica o cinza, aplica todas as camadas de cinza e depois você vem espalhando o branco. Isso já vai ficar muito legal, já vai ficar um efeito perfeito para sua pintura de pele quando for assim, mais nesse aspecto. Agora, as sombras do desenho, isso já é um pouquinho mais complicado de fazer. Nesse desenho aqui, as sombras estão mais escuras, já estão mais assim puxadas para o preto. O que eu te recomendo? Fazer as sombras em cinza escuro também. Então você vai pegar, aplica toda a camada assim, pintura sempre como eu sempre falo aqui no canal. Sempre dos tons mais claros, mais escuros. Venha, aplica uma camada inteira de cinza quente ou cinza claro. Depois disso, você vem e aplica uma camada nas sombras. O que é importante você entender? Sempre que você aplicar o branco é quando você já finalizou o desenho. Não se aplica o branco e depois tem que aplicar outras camadas em cima. Jamais faça isso que vai dar errado. Então você pinta tudo, você termina toda a pintura e depois você aplica o branco. E o branco é muito importante nessas partes porque você precisa ter uma pele bem homogênea. Para não ficar estranho, toda a pele tem que ficar bem homogênea. Porque a gente está muito acostumado a ver a pele das pessoas, então as peles das pessoas não tem pontinhos brancos, não tem manchas, não tem coisas assim. Então ficar bem homogêneo é muito importante para você conseguir fazer uma pintura de pele convincente, vamos botar assim.
Então, você aplica um cinza quente nesse desenho do Freeza inteiro e depois você vem aplicando os tons de sombra, que seria um cinza escuro. Eu recomendo você realmente aplicar o cinza escuro nessas partes todas das sombras aqui e você consegue ver que tem dois tons de sombra. Então, tem os tons de sombras que você usaria num cinza escuro no desenho normal e também alguns tons mais escuros ainda. Então, você poderia usar um preto. Então seria bem tranquilo. Se eu for fazer esse desenho, ia ser bem tranquilo. Usar um cinza quente, um cinza escuro e o preto. O preto seria algumas sombras assim que você vê que são algumas extremidades. Sempre que o desenho tem mais de uma sombra, porque algumas sombras são na grandes extremidades. Então vê ali embaixo do sovaco, ali mais ou menos na parte do braço dele, no porte do pescoço, algumas das linhas assim também que se assemelham muito à line art. Então nessas partes eu aplicaria um preto. Então faria a primeira camada de cinza quente, a segunda camada da cor já mostrando as sombras, a terceira eu aplicaria a parte dos pretos, assim, da sombra mais escura. Depois eu vinha aplicando um branco por cima das partes que eu gostaria de mais claro e das mais homogêneas. Sempre lembre, o branco ele dá uma clareada um pouco mais. Então, por exemplo, nas partes de cinza muito escuro, na parte de sombra, talvez você não queira que clareie ela. Então, ou você pode aplicar um branco por cima dela para deixar homogêneo, depois vir mais uma camada do cinza, mais uma camada da sombra, ou você não aplica o branco ali naquela parte. Mas a parte da pele em si, eu aconselho você usar muito branco para ela espalhar e deixar bem homogêneo. Então, esse cinza é bem tranquilo. Agora eu vou botar o cinza dourado, que é um pouquinho mais complicado, porque é umas cores que você provavelmente não vai ter. A verdade é essa. Mas eu vou só deixar um adendo de como fazer um cinza dourado. Bom, botei esse exemplo do desenho do Freeza dourado. E qual é o grande problema para fazer o Freeza dourado? Você precisa da cor dourado. Não tem muito o que fazer. Ah, esse efeito eu consigo improvisar? Olha, sendo bem sincero, eu acho muito difícil que fique bom. Eu acho que talvez você consiga improvisar em assim, com um enorme talvez, com um amarelo metálico. Assim, olha que provavelmente vai ser difícil ainda. Amarelo normal vai ser bem complicado, porque, por exemplo, nesse desenho aqui do Freeza dourado, tu vê que a cor amarelo normal é uma cor muito mais de luz, uma cor muito mais de brilho, vamos botar assim, do que o tom dele. O tom, mais ou menos assim, o tom que parece ser o tom de pele dele, é mais a parte do escuro, é mais a parte que tem toda a sombra. Então, como que eu faria esse desenho? Eu aplicaria o dourado nessas partes da sombra e ia aplicar o marrom em cima. Acabou. E depois nessas partes que tem brilho, eu aplicaria um amarelo. Simples assim. Se ficasse pouco homogêneo, talvez aplicaria um branco para misturar as cores assim. Mas nessas partes das sombras eu aplicaria um dourado e um marrom. E depois eu aplicaria um amarelo nas partes de brilho. Então por isso que o amarelo não dá desenho assim, personagens assim com aparência dourado não dá usando o amarelo, porque o amarelo ele fica muito claro, ele fica muito chamativo. E o dourado, por mais que ele seja uma cor forte, ele é uma cor mais, não escura, dizendo assim, mas ele é uma cor mais fria. O amarelo é muito quente, o dourado é mais frio. Por isso que eu acho que dá para fazer um improviso, mas é bem um acho, bem um talvez, tentando no amarelo metálico, que aí vai ser tipo um amarelo assim um pouco mais puxado também pro frio. Mas é difícil. Eu aconselho você realmente, se você for fazer um desenho assim, tenha o amarelo dourado. E é complicado que você tem que comprar grandes caixas de cores, né? Caixa de 60 cores, 100 cores, 80 cores. Não vai vir uma caixa comum. Então eu não recomendo muito fazer esses desenhos assim. E também uma coisa assim, que eu acho bem importante falar, dourado tu quase nunca vai usar, tá? É muito raro tu usar um desenho assim. Eu acho que eu usei uma vez ou duas. É muito raro tu usar uma cor dourada. Cor dourada, cor metálica também é muito rara. Então não vale a pena comprar caixas desse tamanho para você ter essas cores. Então só dando um adendo que esse dourado seria bem fácil de fazer. As partes da sombra eu aplicar dourado e marrom. E as partes de luz, que são bastante parte do desenho, eu aplicaria um amarelo. Por que o problema é que não dá pra fazer dourado com amarelo? Porque o dourado ele é mais um amarelo mais frio, uma cor mais escura, vamos botar assim, entre aspas. O amarelo é uma cor muito quente, muito chamativa, e o dourado vai ficar meio estranho. Então seria assim. Agora eu vou botar o desenho do Majin Buu, que é um desenho rosa. Um desenho de um personagem com uma pele rosa, que aí também não é muito complexa, tá? Tu vai vendo que eu só tô falando das cores de como você vai pegar e como aplicar elas. Mas também não é nada muito difícil, nada muito complexo. Esse desenho aqui do Majin Buu, do Kid Buu, ele é com certeza o desenho mais difícil dos três, a pele mais difícil dos três,
porque ela tem, nesse exemplo, por exemplo, ela tem muito mais sombras, muito mais degradê, também tem muito mais mistura de cores. Mas a pele rosa em si não é complicada, tá? Não é complicada. Uma coisa que é importante de falar nessas partes das peles coloridas é muito mais de você ter as cores certas do que você saber aplicar elas, tá? Isso é bem importante de se dizer. Por exemplo, dourado mesmo. Você pode ser um mestre da pintura. Dificilmente você vai conseguir fazer um dourado, assim, aquele efeito de dourado só usando amarelo. Você vai precisar de um amarelo metálico, no mínimo, ou um dourado. Para fazer aquela pintura da primeira, da branca, você precisa de uns 2 tons de cinza, basicamente. Você precisa de um cinza mais clarinho e um cinza mais escuro, você já consegue fazer ela. Se você não tiver um branco, já complica também. Você precisa de um branco para misturar tudo e para deixar o cinza bem clarinho. Porque se você só aplica o cinza, ele talvez fique muito escuro, ele talvez fique com muitos pontos em branco e aí fica meio estranho. O cinza ele ajuda a espalhar e deixar um tom mais claro para ficar um tom mais suave, parecendo pele realmente. Então, tu perceba que é muito mais ter as cores certas do que saber aplicar elas. Nesse efeito aqui, nessa parte específica de peles coloridas, tá? No resto do desenho, não. Que eu digo assim, nas outras efeitos de pintura é muito mais saber aplicar do que ter as cores. Mas nesse desenho aqui, nessa parte, nesse tema de peles coloridas, é muito mais saber as cores, ter as cores, melhor dizendo, do que saber como aplicar elas. Porque aplicar elas vai ser o mesmo efeito de qualquer pele normal. Então, esse desenho aqui do Majin Buu, você vai precisar de um rosa chiclete. Outro rosa pode ser, talvez, mas o ideal é um rosa chiclete, porque o rosa chiclete ele é um rosinha mais claro e é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais vivo. Então você vai precisar de um rosa chiclete e um marrom, basicamente, assim. Pode, é poucas cores, não é muitas cores, é um rosa chiclete e um marrom. Tu vai fazer sombras no marrom e tu vai usar o rosa chiclete pro resto tudo. O que é legal de você entender? Você consegue ver claramente que tem degradezas, tem partes ali mais claras, então tu consegue ver que tem mais de algum tom, mais de um tom ali no desenho. Como se fosse o desenho do Freeza, aquele que eu mostrei, que tinha o tom de cinza escuro e um preto. Aqui tem o rosa chiclete normal, mas tem o rosa mais clarinho ainda. Você não precisa de outra cor para isso, você pode só aplicar o rosa mais fraco e auxiliar com o branco também. Você aplica nessas partes que vão ser mais claro o rosa, você aplica ela sem forçar muito o lápis e vem aplicando um branco que aí já vai deixar mais claro, tá? Então essa parte é um pouco mais complicada, não na teoria, mas no aplicar, porque você tem que saber certinho onde vai ser as luzes, onde vai ser tudo isso, assim certinho fazer um degradê. Essa aqui é a parte que mais precisa de degradê dos 3 desenhos que eu mostrei. Então por isso é um pouco mais complicado. Mas as cores não tem segredo, é um rosa chiclete e um marrom. Tu aplica o marrom em cima do rosa chiclete. Se ficar muito claro, tu pode aplicar mais marrom, aplicando mais camadas de marrom. O preto eu já acho que vai ficar muito escuro, já vai ficar muito escuro e talvez saia um pouco do tom e não fique tão legal. Então eu aconselho você só usar o marrom realmente. Parando aqui o vídeo para pedir que, se você tá gostando, não se esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar para amigo e me ajuda a chegar na meta de 1.300 inscritos aqui no YouTube, tá? Quando eu chegar nessa meta eu quero pegar um vídeo e analisar os seus desenhos, os desenhos dos inscritos aqui do canal. Então, por isso que é importante também você me seguir lá no Instagram, porque eu vou pegar lá pelo Instagram os desenhos que eu vou analisar aqui com vocês, tá? Então vai ser bem legal eu pegar o seu desenho e dizer o que você erra, o que você acerta, o que você pode melhorar, quais são os seus pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que você precisa ter mais atenção. Vai ajudar muito a sua evolução e eu tenho certeza que vai ficar um vídeo bem legal. Então se inscreve aí no canal para você fazer parte do vídeo analisando o desenho dos inscritos. Então, se você puder se inscrever, deixar um like, compartilhar para amigo, me ajuda muito aqui na divulgação do canal e no engajamento aqui do vídeo. Então, vamos voltar agora para o vídeo para eu te falar da parte da pele cinza, né? Para eu te mostrar na prática como fazer a pele cinza, que eu já te adianto, é mais ou menos no mesmo intuito das outras peles que eu já estava falando. Mas vai ser legal para te mostrar como realmente é feito na prática. Agora indo para a pele aqui cinza, a pele do Kokushibo que eu tô fazendo. Tô terminando aqui a espada, mas o que eu vou fazer? No mesmo intuito da pele um pouco do Freeza, mas sempre de aplicando as cores. Eu vou começar primeiro aplicando uma primeira camada de um cinza não tão clarinho, um cinza mais escuro, porque aqui é um cinza realmente, a pele dele tá acinzentada.
Se você estiver desenhando um personagem com a pele mais esbranquiçada, você vai aplicar um cinza bem clarinho. Como esse Kokushiba aqui tá com uma pele bem cinza, tá com uma pele realmente bem acinzentada, eu vou vir e vou aplicar o cinza, um cinza mais escuro. Só que qual a diferença? Eu vou aplicar um cinza mais escuro de uma forma mais suave. Então tu vai ver que eu vou aplicando bastante camadas ali para preencher. E depois disso, só uma coisa que é legal de se falar, eu vou fazer a pele toda dele usando um cinza e um branco, tá? Então a sombra dele também eu vou usar a mesma cor. Então eu vou vir aplicando um cinza escuro nas partes assim todas dele. Então eu tô vendo que eu tô aplicando uma primeira camada bem suavemente, que é só para tirar o branco do papel. Isso eu falo muito aqui, vários vídeos aqui no canal. Aplicar uma primeira camada só para tirar o branco do papel. Não quero escurecer nada, não quero marcar nada. Eu só tô aplicando uma primeira camada para tirar o branco do papel. Aplicou essa primeira camada, preencheu bastante. Tu vai vendo que ela já tá pegando um tomzinho bem clarinho ainda. Depois disso eu vou vir e vou aplicar uma segunda camada nas partes da sombra. Então eu tô aplicando em todo o rosto dele, toda a parte da pele dele. E eu venho aplicando uma segunda camada na parte da sombra. Nessa eu vou preencher um pouco mais e vou apertar um pouquinho mais. O que vai ficar o efeito? Como que eu vou fazer o efeito? Eu vou aplicar a parte da sombra, e aí tudo bem, aí vai ser só o cinza normal. E depois eu vou vir aplicar o branco por parte daquela, da parte da pele dele normalmente. Então, agora tu viu ali que eu já fiz a sombra do rosto dele, eu já fiz uma sombra do cinza um pouco mais escuro, dei um pouquinho mais de forçado, forcei um pouquinho mais, melhor dizendo. E agora eu tô forçando um pouquinho mais, fazendo a sombra da parte da mão também, do braço também. Vou vir depois aplicar um branco por cima de tudo. E se não gostar da sombra que ficar, eu venho e aplico mais uma camada de cinza mais escuro, do cinza escuro na sombra, tá? Então é sempre importante você entender isso. Caso tenha ficado muito claro que o branco ele faz isso, ele deixa a cor muito clara, ele deixa a cor mais clara, e isso na parte normal da pele é legal, isso na parte normal da pele não tem problema nenhum. Caso fique muito claro, você vem e aplica mais uma camada de cinza, mais uma camada da sombra. Só sempre aplicando em camadas, sempre escurecendo aos poucos, e você vai chegar no tom que você quer. Então você viu ali que já ficou num tom bem acinzentado, depois eu faço, né, a parte da lua, tudo mais assim. Mas bem tranquilo, você vê que não tem segredo nenhum, não tem nenhuma dificuldade. Usando duas cores eu já consegui fazer tranquilo. Como eu falei, é muito mais ter as cores, ter o branco e ter um cinza, do que realmente você saber aplicar elas, uma fórmula mágica, não. É muito mais ter as cores certas do que saber aplicar elas. Nesse desenho aqui em específico, tá bom? Então eu vou botar a imagem na tela de como ficou o desenho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar para amigo. Clica na playlist tutoriais de desenho aqui, que tem uma playlist que tem várias dicas de tutoriais, tem vários vídeos, vídeos de esboço, pintura, tudo que você precisa para aprender a desenhar tem nessa playlist. Então clica no link aí que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante e você vai melhorar muito seus desenhos. Então até a próxima do nosso vídeo. Tchau!